Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao Damásio, quem está fazendo aula aqui no primeiro dia. E nós vamos abrir justamente com a matéria, bom, eu não poderia dizer outra coisa, né? Porque é a minha, então, logicamente, que eu a amo mais do que tudo, mas eu me arriscaria a dizer que é uma das matérias mais amadas da graduação. A gente vai abrir com Direito Penal. Eu sou a Patrícia Vanzolini, sou professora aqui do Damásio de Penal, sou também coordenadora da segunda fase de Penal, então estamos aí agora, neste momento, em plena segunda fase, e daqui a pouco será você que vai estar ali ralando em cima das peças e etc. na segunda fase. Estamos aqui na segunda-feira, acabou de ser encerrado, eu estava ouvindo no rádio, não sei se vocês ouviram, o julgamento da Elise, né, Matsunaga, pegou 20 anos, acho que merece cumprimentos aí o advogado, que fez um excelente trabalho no júri dificílimo, né, o Luciano, excelente advogado, excepcional, e que conseguiu, então, derrubar duas qualificadoras. Eu digo conseguiu, porque eu, sendo advogada criminalista também e colega, né, tenho que elogiar ali o trabalho. Por outro lado, uma das qualificadoras, estamos com problemas de transmissão, não? Foi mantida, né, a do modo que dificultou a defesa da vítima, então a pena ficou assim. Mas eu, ouvindo essa notícia no rádio e vindo de táxi, né, o taxista comentando, e aí eu pensei, está aí, porque o direito penal é tão amado, porque o direito penal é empolgante, porque qualquer do povo debate direito penal. Os senhores imaginam se a notícia fosse o pagamento do IPVA, se o taxista está comentando com o IPVA, até capaz ele está. Mas imagina se fosse uma notícia tributária, imagina se fosse uma notícia trabalhista, por mais que nos afete a nossa vida, a todos, né, não tem o glamour do direito penal, né, não tem o interesse que desperta o direito penal. Então, vamos começar aqui com penal. E essa aula do módulo específico é uma aula sobre um tema que eu acho super importante ministrar aqui no cursinho, porque ele está lá no começo da faculdade, está lá no começo, pelo menos, do programa de penal. O tema é a aplicação da lei penal. Então, muita gente ainda está muito, às vezes, né, imaturo, ainda está meio perdidão na faculdade, não pegou ainda no tranco da faculdade, está indo nas festas, está curtindo barzinho, mas não pegou ainda no tranco da faculdade e esquece, né? É uma matéria que está antes lá da teoria do crime, e quando a gente entra na faculdade de Direito, a gente quer cair logo de boca no crime, né? Não quer ficar estudando extraterritorialidade, cadê o crime? Então é uma matéria que muita gente assim já esqueceu, mas ela caiu no último exame. E no antepenúltimo, caiu uma questão sobre lei penal no tempo. E no último exame, o exame 21, agora que foi domingo passado, caiu uma questão de lei penal no espaço, justamente sobre territorialidade. Então, é uma matéria importante e de boa relação custo-benefício, porque ela é relativamente curta. A gente aprende tudo isso numa aula, num encontro de 1h40, e mata qualquer questão que caia a respeito. Então, nós vamos falar sobre lei penal, ou aplicação da lei penal. Aplicação da lei penal. E essa matéria, aplicação da lei penal, vai se subdividir em dois temas, que são aplicação da lei penal no tempo e aplicação da lei penal no espaço, que é a que caiu agora. Então, nós vamos começar por aplicação da lei penal no tempo. Bora lá. Aplicação da lei penal no tempo. Então, lei penal no tempo. Essa é a primeira, é o primeiro, digamos assim, subtema. Lei penal no tempo. Essa matéria de lei penal no tempo, ela vai estar prevista, já vou colocar aqui os artigos nos quais ela está prevista. Artigo 4º, 2º e 3º, vou colocar na ordem correta, né, para não parecer que eu sou louca, mas é que a gente vai começar pelo 4º e não pelo 2º. Então, artigo 2º, 3º e 4º, quando eu não colocar referência sempre do Código Penal,
tá? Para não precisar ficar dizendo. Então, lei penal no tempo, artigo 2º, 3º e 4º. Bom, essa matéria, ela visa resolver o seguinte problema. Você sabe, espero que sim, que em março do ano passado entrou em vigor uma lei chamada Lei do Feminicídio. Uma lei que introduziu no crime de homicídio uma nova qualificadora. Então, o homicídio passou a ter uma nova qualificadora chamada feminicídio. Isso aconteceu em março de 2015. E aí a pergunta que poderia cair na OAB é o seguinte. Imagina que o marido, numa situação de violência doméstica, mata a mulher em fevereiro de 2015. Ele mata a mulher em fevereiro de 2015. Em março de 2015, esse contexto virou a qualificadora do feminicídio. O feminicídio não é só matar mulher, certo? É matar mulher em razão do sexo feminino. E essa razão do sexo feminino está presente quando existe violência doméstica, por exemplo. A gente vai aprender isso no curso normal, nas aulas regulares. Mas, enfim, ele pratica uma conduta que um mês depois veio a ser considerada feminicídio. O feminicídio é uma qualificadora, agrava a pena, aumenta a pena. Então a pergunta é, se ele praticou essa conduta em 2015, em fevereiro, será que a lei que entrou em vigor em março de 2015 retroage para se aplicar a ele? Será que ele deve ser julgado de acordo com a lei que estava em vigor no momento do fato? Ou será que ele deve ser julgado de acordo com a lei que estiver em vigor no momento do processo? Qual lei que o juiz vai aplicar? A lei lá de trás? A do momento do fato, ou a lei do momento em que ele estiver julgando, a lei que estiver em vigor no momento do processo? Essa é a pergunta. Mas para responder a essa pergunta, a primeira coisa que você me questionaria é, mas Patrícia, quando então ele cometeu esse crime? Ele cometeu esse crime em fevereiro? Ele praticou a conduta em fevereiro? Ela morreu em fevereiro? Ou será que ela ficou 2 meses no hospital e depois morreu apenas em abril? Né? Quando é que ela morreu? Quando é que foi a conduta? Quando é que foi o resultado? Então, para saber que lei eu aplico, a primeira coisa que eu tenho que saber é quando o crime aconteceu, concorda? Para depois saber que lei eu aplico para esse crime, a primeira coisa que eu tenho que saber é quando esse crime aconteceu. E quando esse crime aconteceu se chama tempo do crime. Então, a primeira pergunta aqui vai se chamar tempo do crime. Tempo do crime. Quando se considera praticado o crime? Quando que o crime se considera praticado? Porque essa história do tempo do crime vai ser fundamental justamente, está lá no artigo 4º, justamente para saber se a lei que veio depois é uma lei mais benéfica ou se a lei que veio depois é uma lei mais severa. Mas para eu dizer mais benéfica ou mais severa, eu tenho que estar usando como termo de comparação um momento fixo. Que momento é esse? O tempo do crime. Eu tenho que saber quando se considera praticado o crime. Que dia é hoje, doutoras? Hoje é dia 5 de dezembro. Então, se eu matar alguém hoje, dia 5 de dezembro, e te perguntar qual é o tempo do meu crime, você não vai ter nenhuma dúvida. Ué, o tempo do crime é 5 de dezembro. Eu não estou entendendo, porque nós precisamos estudar direito para saber responder uma pergunta tão básica quanto essa. Qualquer padeiro, qualquer leiteiro sabe responder isso. Se você matou alguém no dia 5, então o tempo do crime é dia 5. É verdade, tem razão. Se um crime tem a conduta e o resultado, tudo isso no mesmo dia, eu dou o tiro hoje e a pessoa morre hoje, a pergunta fica muito básica. Mas e se eu dou o tiro hoje e a pessoa morre daqui uma semana? A pessoa morre, sei lá, no dia 10 de dezembro. Eu dei o tiro no dia 5. E a pessoa morre no dia 10. Qual desses 2 dias vai ser o tempo do crime? Aí já complica um pouquinho. Aí talvez o leiteiro, o padeiro, o marceneiro, ele fica confuso. Ele fala, não sei, é o momento da morte, que é o momento mais importante? Ou é o momento do tiro, que é o momento em que eu realmente fiz alguma coisa, em que eu agi? Talvez ele fique confuso. Verdade. 3 alternativas seriam possíveis. Nós poderíamos adotar como parâmetro o momento da conduta.
Poderíamos, não precisa anotar nada. Depois eu vou dizer o que nós adotamos. Poderíamos. Poderíamos adotar como parâmetro o momento do resultado. Ou poderíamos adotar como parâmetro os dois, qualquer um dos dois. Tudo isso seria possível. Mas só uma dessas coisas é verdade. O que o artigo 4º adota? Qual dessas 3 teorias o artigo 4º adota? A teoria da conduta, a teoria do resultado ou a teoria mista? Qual desses ele adota? Alguém se lembra da faculdade? Qual é a teoria do tempo do crime? Para quem não se lembra, se lembrar, aprender e nunca mais esquecer, nós temos, graças a Deus, um atalho, nós temos que é o nosso famoso método mnemônico. E o nosso primeiro método mnemônico aqui do curso tem tudo a ver com você. Porque, afinal de contas, meus amigos e minhas amigas, SOAB é uma luta, não é? Pois bem, se SOAB é uma luta, minha senhora, a senhora nunca vai esquecer da luta. E o que é a luta? A luta é um métodozinho mnemônico que já mata 2 coelhos de uma só cajadada. Porque luta vai dizer qual é a teoria do lugar do crime, que nós nem vimos ainda, já vamos aprendê-la. E qual é a teoria do tempo do crime, que é justamente o que estamos vendo agora. Então, como é que é o luta? O luta diz que a teoria do lugar se chama teoria da ubiquidade. Reserve essa informação. Nós ainda não vamos trabalhar com ela. Daqui a pouquinho nós vamos falar dela. O que nós temos aqui para focar é que o tempo do crime, a teoria se chama da atividade. Então, luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Lugar, ubiquidade, tempo, atividade, lugar, ubiquidade, tempo, atividade, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Então, pelo menos o nome, nós já resolvemos, não há mais problema. Teoria do tempo do crime, teoria da atividade. Agora, vamos expressar o que significa essa teoria. Qual desses parâmetros essa teoria adota? A teoria chama da atividade. Então, o que será que essa teoria prioriza? O momento da ação, o momento do resultado ou qualquer um dos dois? Pense, ela chama da atividade. E isso não é uma pegadinha, isso é lógica. Chama da atividade porque prioriza qual momento? O momento da ação, o momento do resultado ou qualquer um dos dois? O da ação. Né? A atividade não tem a ver com a ação? Não tem a ver com o fazer? Então, quando eu falo que o tempo do crime é teoria da atividade, é porque considera-se praticado o crime no momento da ação. Posso acrescentar aqui omissão? Ou você acha que omissão não conta? Omissão conta, né? Porque ação e omissão, na verdade, são equivalentes, né? A ação ou omissão. E para deixar isso bem claro, o legislador ainda acrescentou um finalzinho. Ainda que outro seja o momento do resultado. Considera-se praticado o crime quando? No momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, a teoria do tempo do crime é a teoria da atividade, que considera que o crime é praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Essa pergunta ela é importante para saber a aplicação da lei penal no tempo. Porque na hora que a gente falar a lei posterior é mais benéfica ou a lei posterior é mais severa? Qual que é o ponto que eu estou usando de comparação? Mais benéfica do que qual? Mais severa do que qual? Mais benéfica do que a que estava em vigor no momento da ação ou da omissão. Mais severa do que a que estava em vigor no momento da ação ou da omissão. É a lei que estava em momento da ação ou da omissão que importa, que eu vou comparar com a lei posterior para saber se a posterior é mais benéfica ou mais severa. É importante também para questões relativas à imputabilidade. É uma pergunta super clichê, a pergunta do cidadão que tinha 17 anos,
11 meses, 25 dias. Ele está a 6 dias do aniversário dele. Ele está a 6 dias de completar 18 anos. E ele dá um tiro na vítima. Mas a vítima leva 10 dias para morrer. E a vítima só morre quando o atirador já completou 18 anos. E aí a pergunta é se esse atirador é imputável ou ele é inimputável por aquele homicídio que ele praticou. Ele é imputável ou inimputável? Se o tempo do crime é o momento da ação ou da omissão, eu tenho que olhar para ele, olhar para a carinha dele, pedir o RG dele no momento do tiro, concorda? Pouco importa o momento do resultado. E no momento do tiro, ele era inimputável. Ele era menor e, portanto, não deve responder pelo sistema do Código Penal e sim pelo sistema do ECA, né? Que aí vocês vão aprender também as aulas de ECA. Beleza? Muito bom. Então, o tempo do crime é esse, é o momento da ação ou da omissão. Mas isso nos conduz novamente à nossa pergunta inicial. Tá bom, então eu já sei que o momento do crime é o momento da ação ou da omissão. Mas e se a lei mudar depois? E se a lei for modificada depois desse momento da ação ou da omissão? Que lei que o juiz deve aplicar ao meu caso? É a lei que estava em vigor no momento do crime? Ou é a lei que estiver em vigor no momento do processo? Se a sua resposta foi depende, parabéns, você acertou. Depende é uma ótima resposta para quase tudo na vida, porque quase tudo na vida depende de alguma coisa. E isso não é exceção. Depende. Nem sempre é a do momento do crime, nem sempre é a do momento do processo. Depende. E depende de um fator, que é o fato dessa lei ser mais severa ou mais benéfica. Se eu, quando pratiquei a conduta, responderia por um homicídio simples, e daqui a um mês esse homicídio se torna qualificado, então essa lei que tornou o homicídio qualificado é uma lei mais severa. E como lei mais severa, ela não retroage. Lembra que a lei mais severa não retroage? Pois é. Mas se fosse o oposto, se a lei que vem depois tivesse suprimido uma qualificadora, a lei benéfica retroage. Então, a gente vai fazer aqui um segundo ponto, que se chama conflito de leis no tempo. Conflito de leis no tempo, quer dizer, o que acontece quando entra em vigor uma lei diferente daquela que estava em vigor no momento do crime. Conflito de leis no tempo. E ele é resolvido por 2 artigos, o artigo 2º e o artigo 3º. Para apresentar essa matéria, tudo bem? Está todo mundo acompanhando a numeração? Né? Faz parte aqui de lei penal no tempo. Então, lei penal no tempo nós vamos dividir em 2 partes. Tempo do crime e conflito de leis no tempo. Essa matéria de conflito de leis no tempo eu vou apresentar na forma de um quadro sinótico, para ficar mais fácil, e daí embaixo do quadro a gente faz o textão que for necessário. Mas o quadro, eu acho que ele é bacana porque ele apresenta tudo de forma organizada e de forma sintética. Então, nós vamos colocar aqui em cima assim e vamos dividir em 3 colunas, porque é possível que existam 3 espécies de lei penal. A lei penal mais severa. Lei mais severa. Ela também é chamada de, olha que bonito, lex gravior. Se a lei que vem depois for mais severa, lex gravior. Ela pode ser uma lei mais benéfica. A lei benéfica é também chamada de lex missior. E o que efetivamente caiu no penúltimo exame não foi nem a lex gravior
e nem a lex Mistior. Foi essa última espécie, lei intermitente. E a lei intermitente pode se dividir em duas modalidades, mas elas têm o mesmo tratamento. Excepcional ou temporária. Beleza? Então vamos começar pela lex gravior, lex Mistior e depois a lei intermitente, lei excepcional temporária. A lex gravior, a lei que de qualquer forma agrava a sanção. Qual que é o princípio que rege a lex gravior? Qual que é o princípio? É o chamado princípio da irretroatividade. Beleza? Então, princípio da irretroatividade. O que significa ele? 2 pontos. A lei que, de qualquer modo, prejudicar o agente, aumentar a pena, criminalizar uma conduta, criar uma nova qualificadora, a lei que de qualquer modo prejudicar o agente não se aplica a fatos anteriores à sua vigência. Beleza? A lei que, de qualquer modo, prejudicar o agente não se aplica a fatos anteriores à sua vigência. E aí, cuidado, queridos, queridas. Depois eles reclamam que nós estamos dominando o mundo, sabe? E dizem que é privilégio, que é prerrogativa. É meritocracia. Eu gostaria de informar que eu estou aqui, eu como mulher, enquanto mulher e a nível de mulher, dando aula só para meninas nessa sala. E é isso aí, ô marada. Prepare-se para a dominação total das mulheres. E depois não vão reclamar, né? Porque isso, o marada só quer ficar de boa, já curtindo umas férias de dezembro, entendeu? E nós aqui ralando, pelo amor de Deus, parabéns, mulherada. Estão fazendo muito bem mesmo, indo atrás do nosso. Então, a lei que de qualquer modo prejudicar o agente, ela não volta para trás nunca. E cuidado, meninas, como eu ia dizendo, porque às vezes eles colocam umas pegadinhas assim. A lei que de qualquer modo prejudicar o agente não se aplica a fatos anteriores, salvo em se tratando de crime hediondo. Salvo em se tratando de crime de racismo. Salvo em se tratando de crime de tortura, salvo quando houver previsão na própria lei. Meninas, não tem salvo essa frase. Essa frase tem ponto, ela não tem ressalva. A lei que de qualquer modo prejudicar o agente não se aplica a fatos anteriores. Ponto. Acabou. Não tem nenhuma lei pior que retroaja. Não tem. Isso seria um absurdo, assim, até do ponto de vista moral. Você não pode mudar a regra do jogo para pior. Né? Sei lá, de repente, imagina, você entrou na faculdade, a regra do jogo era a média tal para passar. Aí, do meio do semestre, eles querem aumentar a média para passar e querem que se aplique a você. Você não ia ficar pé da vida? Não é? É intuitivo que você não pode piorar a regra do jogo no meio do jogo. Não se aplica a fatos só daqui para frente. Não se aplica a fatos anteriores à sua vigência. A Constituição, ela tem uma ressalva, mas olha só. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Mas é que se for para beneficiar o réu, aí a gente já pulou de coluna. Aí não é mais uma lex gravior. Então, a lex gravior não tem ressalva. Ela não retroage nunca, nunquinha. Beleza? Muito bom. E a lei mais benéfica, ou lex Mistior? A lex Mistior é o oposto, né? O reverso da medalha, da moeda. É o princípio da retroatividade. Retroatividade. O que significa?
que a lei que, de qualquer modo, beneficiar o agente, se aplica a fatos anteriores. Se aplica a fatos anteriores. Então, imagina que no meio da tua faculdade, de repente, cai a média para passar. Você não vai querer que se aplique a você também, você vai falar, pô, sacanagem. É só para quem está entrando a partir de agora? Vai ser um tratamento injusto. Eu quero que se aplique também a mim. Quando entra em vigor uma lei mais benéfica, é como se o Estado estivesse reconhecendo que aquele crime não merece mais uma pena tão grande, talvez nem mereça a pena, né? Pensa naquela lei benéfica, a gente já vai escrever ela na lousa, que chama Abolitio Criminis, né? Aquela lei que abole o crime. Bom, se a partir de agora não é mais crime, então o que eu fiz não pode mais ser considerado crime também. Né? Porque, afinal de contas, quer dizer que aquilo perdeu a importância, não tem mais relevância penal, não teria sentido eu continuar sendo punida por uma conduta que o próprio Estado diz que não é tão prejudicial assim, que não é tão grave assim, que não merece uma punição penal. Então, a lei benéfica, ela retroage. Agora, é a pegadinha master super. Não anotem nada, meninas. Só escuta e vê qual que você prefere. A lei benéfica, que de qualquer modo beneficiar o agente, se aplica a fatos anteriores, salvo quando já decididos por sentença transitada em julgado, ou, segunda alternativa, letra B, a lei que de qualquer modo beneficiar o agente se aplica a fatos anteriores, inclusive se já decididos por sentença transitada em julgado. Qual que será que está o certo? É o salvo ou é o inclusive? Aqui dentro dessa frase. Ficamos na dúvida, né? Porque a gente aprende aquela coisa da coisa julgada, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido. Deixa eu te dar um caso prático para ver se a tua intuição te leva para o caminho correto. Imagina que eu e você, como você chama? Damares. Damares, você é casada? Não. Eu sou, mas tudo bem. Eu sou amigada, né? Eu sou amaziada, eu sou em união estável, não sou casada, casadíssima assim, não. Eu sou casada, casadíssima, mas não no papel. E aí não vale também nada. Mas então, eu imagino que eu e Damares somos casadas. Ela com o marido dela, eu com o meu marido, casada ali no papel, porque senão não vai dar certo o meu exemplo. Né? Damares é casada, eu sou casada. Estamos, Damares, no ano de 2004. E 2004, o adultério era considerado crime. Em 2004. Em 2005, ele foi descriminalizado. Foi abolido. Abolício criminis do adultério em 2005. Mas em 2004, ele era crime. Imagina que eu e Damares somos melhores amigas. A gente está meio pé da vida com os nossos maridos. A gente sabe que eles aprontaram, que eles pularam a cerca. E nós resolvemos dar o troco. Eu e Damares. Então, a gente sai para uma balada. Fala, Damares, hoje, sinceramente, nós vamos botar o pé na jaca. Damares, hoje nós vamos cair em pecado. Nós não queremos nem saber dos nossos cônjuges, dos nossos maridos. Eu e Damares vamos para a balada. Na balada a gente conhece 2 amigos e nós duas ficamos com os 2 amigos no mesmo dia. Eu e Damares casadas, traindo nossos maridos no mesmo dia. E por alguma razão nós somos surpreendidas em flagrante adultério. Imagina que o marido, né, da Damares, o meu marido, descobrem, vão lá e falam, esteja presa. Estejam presas, Patrícia e Damares, porque era crime naquela época, não era só divórcio, era crime naquela época. Vamos todo mundo para a delegacia por adultério. Estamos praticando adultério. Éramos casadas oficialmente, estamos traindo, tendo uma relação extraconjugal, era adultério. Então nós vamos presas. E se inicia um inquérito contra mim, um inquérito contra Damares. A gente fez a coisa no mesmo dia. Acontece que, no meu caso, acaba que cai numa vara, né, o inquérito é concluído, né, começa o processo cai numa vara em que o juiz está super correto ali com a pauta dele. Em suma, em 6 meses sai a minha condenação. Eu sou condenada. E como eu deixo transitar em julgado, o meu advogado não recorre, perde o prazo, deixa transitar em julgado, transita em julgado ainda em 2004. Já Damares dá mais sorte.
O processo dela cai numa vara que está atolada, só marca audiência para 2005. E depois que tem audiência, a Damares é condenada, mas ela consegue recorrer, o advogado dela recorre. Então, dessa situação, em 2005, quando o adultério é descriminalizado, eu já tenho uma condenação transitada em julgado. Mas a Damares ainda não. O processo da Damares ainda está em curso. E aí, a gente está conversando no telefone. Eu falo, Damares, você viu que saiu uma lei que diz que agora não é mais crime trair, Damares? Você viu? Mas será que essa lei só se aplica para você? Porque o teu processo não teve trânsito em julgado? Ou será que essa lei se aplica também para mim? É uma lei nova, ela retroage. Mas será que ela retroage para todos os processos? Ou será que ela retroage só para aqueles que não tiveram ainda trânsito em julgado? Aí imagina que a Damares fala, não, Patrícia, eu acho que só se aplica para mim. Porque para você já transitou em julgado. E eu falo, mas Damares, isso é muito injusto. Nós fizemos a mesma coisa, no mesmo dia, por um acaso do destino, o meu transitou e o seu não. E só você vai ser beneficiada? Por quê, Damares? Aí a Damares fala, porque está na Constituição, Patrícia. Está na Constituição que existe uma coisa que seja uma coisa julgada. E a coisa julgada, ela não pode ser, né, destruída, ela não pode ser revista. Eu falo, mas a coisa julgada, Damares, ela não está lá dentro dos direitos individuais. E os direitos individuais, eles não servem para beneficiar o cidadão, para impedir a injustiça do Estado? Pois, nesse caso, eu abro mão desse direito individual. Desculpa, se a coisa julgada é um direito individual que serve para beneficiar, eu não quero. Porque, nesse caso, ele só está me atrapalhando. E é isso mesmo, tudo isso é verdade. A coisa julgada não funciona contra o cidadão. A coisa julgada só funciona a favor dele, para protegê-lo justamente de uma lei mais severa que entre em vigor, mas não para impedir uma lei benéfica. Isso não teria sentido. Então, essa frase nós vamos completar assim. De modo a beneficiar o agente, se aplica a fatos anteriores, inclusive se já decididos por sentença transitada em julgado. A lei que, de qualquer modo, beneficiar o agente, se aplica a fatos, aplica-se, né? Ficou errado aqui, mas não tem problema, a fatos anteriores, inclusive se já decididos por sentença transitada em julgado. Então, não existe nenhum limite à retroatividade da Lex Mister, a retroatividade benéfica. A retroatividade benéfica aplica para todo mundo, para aqueles que conseguiram enrolar o processo, para aqueles que ainda estão em fase de inquérito, para aqueles que já tiveram azar de ter sentença transitada em julgado, para todo mundo aplica a lei benéfica. Beleza? Para a gente completar o nosso quadrinho, eu vou explicar um pouquinho o que é a lei intermitente. Depois, embaixo do quadrinho, nós vamos fazer uma série de observações com texto, né, com informações complementares, por assim dizer. Mas para o quadrinho ficar completo, eu vou colocar o que é a lei excepcional, o que é a lei temporária. O que é essa lei intermitente, gente? As leis, quando elas entram em vigor, elas ficam vigentes até que outra lei as revogue. Concorda? O Código Penal é de 1940. Ele está batendo aí 70, né, quase 80 aninhos. Agora, em 2020, fará 80 anos. E nada. Pois é, olha que antiguinho ele é. E o mais assustador é que a parte preservada dele teve uma parte reformada, que foi a parte geral. E a parte preservada foi a parte especial, que é justamente a parte que reflete a mudança dos costumes, né? Então, quer dizer, nós temos inúmeros crimes aí que eram pertinentes na década de 40 do século passado. Hoje em dia, né, seria de se questionar se eles precisariam mesmo estar no código. E aí o código vai sendo objeto dessas reformas pontuais e vai ficando essa colcha de retalhos. Mas, enfim, voltando. As leis entram em vigor e ficam em vigor até que outra lei as revogue. Mas existem leis que têm prazo de vigência. Em 2014, nós tivemos a Copa do Mundo. E nós tínhamos uma lei chamada Lei Geral da Copa. Essa lei trazia uma parte criminal, trazia crimes. Mas esses crimes só vigoravam, havia um artigo
que dizia que os crimes ali previstos só vigoravam durante a Copa e até 31 de dezembro de 2014. Só. Um pouco depois da Copa, ainda podiam ser praticados os crimes ali previstos. Venda de ingresso por cambista, fraude, enfim. Tinha um monte de crimes relacionados à Copa de 2014. Terminou 2014, essa lei se auto-revogou. Não precisou de outra lei que a revogasse, ela se auto-revogou. E se houver outra Copa, um dia, quem sabe, em nosso tempo de vida, depois deste fracasso retumbante, mas se um dia fizermos outra Copa, vai ter que ser outra lei da Copa, não vai ser a lei da Copa de 2014, concorda? Então, isso é uma lei temporária. O que é uma lei temporária? A lei temporária é a que tem prazo de vigência. É a que tem prazo de vigência, ela tem uma data para terminar. Esta lei só vigora até dia 31 de dezembro de 2014. Isso é uma lei temporária, ela tem prazo de vigência. Naturalmente, esse prazo, ele deve ser ligado a uma situação, Ele deve ser ligado a alguma coisa que vai acontecer naquele prazo. Mas o importante é que ela tem uma data certa, uma data no calendário. Você pode botar um xizinho ali do dia que ela vai ser espirrada do ordenamento jurídico. Por que eu estou deixando isso bem claro? Porque na pergunta que caiu no penúltimo exame, você tinha justamente que diferenciar a lei temporária da lei excepcional. E a excepcional ela é parecida, mas ela não tem prazo. O que é a lei excepcional? Excepcional é a ligada a uma situação anormal. Anormal. Então, digamos que haja uma grave seca no Brasil inteiro e o Congresso Nacional aprove uma lei que criminaliza o desperdício de água enquanto perdurar a seca, assim declarada pelo Ministério da Saúde. Então, enquanto ainda tiver aquela situação de seca declarada pelo governo, a lei está em vigor. Quando aquela situação cessar, a lei perde a vigência, ela sai sozinha do ordenamento jurídico. Qual que é a diferença da excepcional para a temporária? A excepcional não tem data. Não tem data para morrer. Ela realmente é ligada a uma situação. Terminada a situação, pronto, ela sai sozinha do ordenamento. Beleza? Essa é a diferença entre as duas. Vou te contar como era a pergunta do penúltimo exame, para você meditar. Vou abrir aqui outra tela, não precisa copiar se não quiser, mas só para você ficar mais visual. Então, era assim a pergunta do último exame. Imagina que eu tenho o crime de dano ao patrimônio público, tenho uma pena de 6 meses a 2 anos. O crime de dano tem uma pena de 6 meses a 2 anos. Mas em determinado momento, em razão do aumento desse tipo de conduta, o Estado resolve criminalizar com uma pena mais alta, uma pena de 2 a 4 anos, durante 6 meses. Durante 6 meses. Durante 6 meses tinha a data, né? Eu estou falando aqui 6 meses, só porque eu não lembro exatamente da data, mas tinha a data X até a data Y, nós vamos aumentar a pena do dano ao patrimônio público para tentar desestimular essa prática. Terminado esse período, por assim dizer, de experiência, a lei deixará de vigorar e a pena vai voltar a ser de 6 meses a 2 anos. Beleza? Então, durante 6 meses, a lei já previa a data X e a data Y. Não é que a lei só durou 6 meses. A lei já previa a data X e a data Y. Para a lei começar e para a lei terminar. Aqui, neste período, eu cometo o meu crime. Mas acontece que o processo só se inicia depois que a lei já não está mais vigorando. O processo só vai se iniciar aqui, né? O processo inicia-se aqui, quando a lei não está mais vigorando.
Então eu perguntava, que lei que devia se aplicar ao meu caso? Se aplicar a pena de 6 meses a 2 anos, ou se aplicar a pena de 2 a 4 anos. Duas das alternativas diziam 6 meses a 2 anos. Duas das alternativas diziam 2 a 4 anos. É isso. E a gente tinha que saber qual que ia se aplicar. Se a gente tivesse parado na aula agora, se a gente não tivesse avançado, a nossa conclusão é que essa situação aqui, 6 meses a 2 anos, é uma situação mais benéfica. Não é 6 meses a 2 anos, é mais benéfico que 2 a 4. E, portanto, sendo mais benéfica, ela deveria retroagir. Né? Se é mais benéfico, retroage. E muita gente assim marcou. Que a pena deveria ser de 6 meses a 2 anos, em virtude da retroatividade da lei mais benéfica. A lei que estava em vigor depois era mais benéfica do que a lei que estava em vigor antes e, portanto, deveria retroagir. Mas estava errado. Por quê? Porque nós não estamos na coluninha do meio. Nós estamos na coluninha aqui da direita. Nós não estamos tratando de uma lei comum. Nós estamos tratando de uma lei excepcional ou temporária. E qual que é o princípio que rege a lei excepcional ou temporária? Ambas são regidas pelo princípio da ultratividade. Elas são ultrativas. Ultratividade. O que significa o princípio da ultratividade? 2 pontos. Que elas continuam se aplicando aos fatos praticados na sua vigência. Elas continuam se aplicando aos fatos praticados na sua vigência, meninas. Porque senão, pensa, não ia ter nem lógica. Alguém ia respeitar uma lei excepcional, uma lei temporária? Alguém ia respeitar uma lei que já tem prazo para morrer? Se vislumbrasse logo adiante uma abolício crime, se vislumbrasse logo adiante uma retroatividade da lei benéfica, você acha que nos 10 últimos dias de vigência de uma lei temporária, alguém ia levar a lei a sério? Claro que não. Então, a lei excepcional ou a lei temporária são um tipo de lei que eu chamo de lei carrapato. O que é uma lei carrapato? É uma lei que gruda no fato. Ah, mas e se o crime for praticado aqui e o inquérito só começar aqui? Não tem o menor problema. Se o crime foi praticado aqui, vai ser julgado por ela. Ah, e se o crime foi praticado aqui e só começou aqui o processo aqui? Não tem o menor problema, vai ser julgado por ela. Então, a lei excepcional temporária gruda no fato. Ah, e se aquilo não era crime aqui, tornou-se crime durante 6 meses, né, e depois voltou a não ser crime, e eu cometi o crime aqui, eu vou ser julgado por crime? Vou. Ah, não vai ter abolício crimes aqui? Não, porque eu não desrespeitei uma lei qualquer. Eu desrespeitei uma lei excepcional temporária. E quando eu desrespeito uma lei excepcional temporária, eu vou ser julgado por ela. Não importa o que acontecer depois, eu vou ser julgado por ela. É uma lei carrapato, grudou no fato. Então, aqui a resposta da OAB é que eu devo receber uma pena de 2 a 4 anos. Só que a OAB está muito maldosinha, porque ela está fazendo o seguinte, ela dá 2 respostas muito parecidas com um pequeno detalhe de erro. Ela tem feito isso direto. 2 respostas bem absurdas para realmente separar, digamos assim, a peneira, né, grossa mesmo, o joio do trigo, mas faz a peneirada fina, de separar realmente quem sabe o detalhe. Então, tinha 2 alternativas que falavam 2 a 4, mas uma falava é uma lei temporária e outra falava é uma lei excepcional. E o problema induzia um pouco a ele, porque ele falava, em virtude da situação excepcional,
da alta quantidade de crimes contra o patrimônio público, o governo resolveu editar uma lei de vigência, né, de tal a tal. O que você tinha que olhar, meninas? Se tinha prazo na lei. Se na lei tem prazo, mesmo que, digamos assim, o fundamento dessa lei seja uma situação excepcional, se a lei tem prazo, ela chama temporária. Então, gabarito, lei temporária, pena de 2 a 4. Era o gabarito da questão. Beleza? Então, se é uma lei comum, a gente vai aplicar as 2 primeiras colunas. Lex gravior não retroage, lex miserior retroage. Se é uma lei excepcional temporária, esquece as 2 primeiras colunas e aplica a 3ª coluna, ultraatividade. Beleza? Pois bem, mas aqui embaixo do nosso quadrinho, eu queria colocar uma sequência de observações para a gente complementar aqui a nossa ideia. A primeira observação, então você vai fazer assim, ó, fecha o quadrinho, e aí eu vou colocar observação 1. E essa observação 1 é a súmula 711 do STF. É uma súmula também sempre pedida, sempre cobrada, que tem um alto risco de pegadinha, alto risco pegadístico. Esquece agora a lei excepcional temporária, vamos voltar para a lei normal. Então, como é que é a lei normal mesmo? Se a lei normal é mais benéfica, retroage. Se ela é mais severa, ela não retroage. Beleza. E o tempo do crime é o momento da atividade, é o momento da ação ou da omissão. Então, eu vou comparar 2 situações. Lei que estava em vigor no momento da ação ou da omissão e a lei posterior. Se a posterior for mais benéfica, retroage. Se a posterior for mais severa, não retroage. Beleza. Mas imagina que eu tenho um crime permanente. Permanente. O que é o crime permanente? O crime permanente é aquele que se prolonga, em que a ação ou omissão se protrai no tempo, se prolonga no tempo. Um exemplo de crime permanente: extorsão mediante sequestro, sequestro, cárcere privado, furto de energia elétrica. Enquanto eu mantenho ali, né, a ligação clandestina de energia elétrica, furto de energia elétrica é um crime permanente. Porte de droga, tráfico de droga. O tráfico de droga tem 18 verbos, muitos deles são crimes permanentes. Ter consigo. Eu tenho ali cocaína na minha casa para vender. Enquanto eu tenho essa cocaína, o crime é permanente. E foi, aliás, o exemplo que caiu. Uma pessoa que possuía cocaína para venda. Então, qual que é a indagação aqui da doutrina que deu origem à súmula? Imagina que durante um certo tempo, eu pratico um crime de extorsão mediante sequestro. Eu estou aqui praticando, né, exemplo. O artigo 159. Extorsão mediante sequestro. A pena da extorsão mediante sequestro hoje é de 8 a 15 anos. Não é uma lei excepcional nem temporária, é uma lei normal, é de 8 a 15 anos. Mas digamos que no finalzinho, né, e eu fico com a pessoa aqui sequestrada durante, sei lá, 6 meses. No último mês em que eu mantenho a pessoa sequestrada em cativeiro, essa pena sobe para 15 a 30 anos. Então, durante todo este tempo, está acontecendo o crime, percebe? O crime acontece durante toda essa linha. E no último mês a pena sobe para 15 a 30 anos. E a pergunta é, se eu então for presa, quando a lei já é 15 a 30 anos, eu vou ser julgada de acordo com uma lei mais benéfica, a que estava em vigor no começo, a mais severa, a que estiver em vigor no final, as duas, faço uma média aritmética, boto no liquidificador e vejo quanto dá, somo as penas e divido. Qual lei que vai se aplicar ao meu caso? Não é uma pergunta simples, né, gente? Porque eu poderia fazer 2 linhas de raciocínio. Olha, o crime está sendo praticado na égide de 2 leis. Né? O crime está sendo praticado aqui e ele continua sendo praticado aqui. Por outro lado, eu aprendi que a lei severa não retroage. E aprendi que isso é absoluto.
que não tem exceção. Então, estou confusa aqui. Pois bem, meninas, o que diz a súmula? Vou ditar o texto da súmula e daí eu volto e explico. O que diz a súmula 711? Aplica-se a lei, anota aí no caderno, súmula 711. Aplica-se a lei mais severa. Aplica-se a lei mais severa ao crime permanente. Aplica-se a lei mais severa ao crime permanente. E olha que interessante, nesse caso o legislador equiparou o permanente ao continuado, que é diferente, mas para esse efeito eles foram tratados de forma igual. Então, aplica-se a lei mais severa ao crime permanente e ao crime continuado. Aplica-se a lei mais severa ao crime permanente e ao crime continuado. Pausinha para explicação. Mas, Pati, você não falou que o princípio da irretroatividade da lei severa era absoluto? Agora você não está se contradizendo? Você não está querendo dizer que a lei severa, então, vai retroagir? Nesse caso, o Supremo entende que não. Retroatividade é a lei ter atividade para um crime praticado antes da sua vigência. Isso que é retroatividade. É atividade para fatos praticados antes da sua vigência. Aqui não é retroatividade. É teoria da atividade mesmo. Por quê? Porque o crime foi praticado durante a vigência da lei mais grave, embora parcialmente, mas durante a vigência da lei mais grave. Então, isso não é uma exceção à irretroatividade da lei severa. E para reforçar isso, o Supremo disse assim, desde que sua vigência, a vigência dessa lei mais severa, desde que sua vigência seja anterior, à cessação, da continuidade ou da permanência. Desde que sua vigência seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Quer dizer, essa lei tem que entrar em vigor antes do crime acabar. Se a lei entrar em vigor depois do crime acabar, ela não retroage. Beleza? Ela tem que entrar em vigor antes da cessação da continuidade ou da permanência. Se isso acontecer, é ela que se aplica para o crime inteiro. Perfeito? Agora, a gente viu que a lei mais severa retroage, inclusive quanto a fatos já decididos por sentença transitada em julgado, não vimos? Vimos isso ali no nosso quadrinho, que a lei retroage, inclusive, quanto a fatos já decididos por sentença transitada em julgado. Quando isso acontece, quando entra em vigor uma lei depois do trânsito em julgado, uma lei benéfica depois do trânsito em julgado, ela retroage, até aí tudo bem. Mas e do ponto de vista processual? Quem será o órgão competente para aplicar essa retroatividade? É o que a gente vai ver no início do próximo bloco. Fica aí.